Eu vou pedir a você que abra no Salmo de número 133. Salmo de número 133. Diz assim: ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Pai, nós queremos, Senhor, colocar diante de Ti, Senhor, a nossa vida, de todos nós, nossos familiares, daqueles que assistiram, que estão assistindo, que irão assistir. E queremos, Senhor, na Tua presença, denunciar toda a fortaleza, todo o sofisma, todo o argumento, as fortalezas que foram construídas no decorrer da existência, da vida das pessoas, Senhor, e que mantém vidas prisioneiras, impedidas de andar em novidade de vida, como diz a Tua palavra. O Senhor se manifestou para destruir as obras do diabo. E nós sabemos, Senhor, a Tua palavra nos ensina que as nossas armas, Senhor, não são carnais, mas são espirituais e poderosas em Deus para destruir estas fortalezas. Por isso, todo espírito de orfandade, todo espírito de rejeição, toda a fortaleza que foi levantada por experiências de todo tipo, Senhor, que impedem as pessoas de entrarem no Teu melhor, Senhor, nós Te pedimos hoje que elas sejam destruídas. A unção destrói as fortalezas, a unção, a Tua unção destrói as fortalezas, Senhor. O Teu sangue, Senhor, corrói as bases das fortalezas, Senhor. O Teu nome faz explodir essas muralhas malignas que prendem as mentes das pessoas, impedindo que elas vejam e vivam a verdade da glória eterna do Senhor, da sua salvação. Nós oramos, Senhor, Te pedindo que o Senhor prossiga aquilo que o Senhor começou aqui no domingo passado, que o Senhor prossiga, Senhor, que cada mente aqui seja coberta pelo sangue de Cristo, que aquele que quer se manter na fortaleza não consiga resistir à unção do Espírito Santo de Deus. Senhor, a Tua palavra é viva e eficaz, ela entra para nos curar, ela entra, Senhor, para nos dar liberdade, ela entra para nos levar a avançar, Senhor, no destino que o Senhor, como nosso Pai, determinou para nós. Nós oramos crendo que o Senhor está nos ouvindo, e quem concorda com essa oração diz amém. Em nome do Senhor Jesus, amados, vocês podem sentar. Eu preciso conversar um pouquinho com vocês, e antes mesmo de começar com o assunto, quero convidar a todos que quiserem participar conosco. No sábado à noite nós vamos ter uma vigília aqui. Nós vamos ter uma vigília que vai começar em torno de 8h30. Eu não falei com a pastora Eliane e com o pastor Rodimar, não sei se eles têm reunião aqui. Vocês têm reunião aqui, pastor? Sábado, pastora? Onde é que está a pastora? Tem? 8h30. 8h30 a gente começa a vigília. Traga cobertor, porque é frio, né? Você que está disposta a passar um tempo na presença do Senhor. Quer trazer café, traz café. Quer trazer chimarrão, traz chimarrão. Mas nós vamos fazer um tempo de dedicação ao Senhor. Porque precisamos, e eu creio que todos aqui sabem que nós precisamos de um tempo de dedicação ao Senhor. Ah, porque não foi avisado antes? Porque de agora em diante será assim, será avisado, vem quem pode. Amém? Vem quem pode. Quem pode, vem. Quem tem compromisso, você é abençoado, abençoada da mesma forma. Outra coisa, domingo que vem nós temos celebração de ceia. E no outro domingo nós temos a nossa confraternização, né? Então já vocês podem ir se organizando para a gente poder participar juntos, né? Celebrar todos esses momentos todos juntos. Bom, eu estou maravilhada com o Senhor, e talvez na vigília eu fale um pouquinho, e isso não tem nada a ver para você vir e querer saber, não tem nada a ver. É só porque eu não posso gastar tempo agora com isso que eu vou falar. Eu estou maravilhada com o que o Senhor está fazendo conosco a respeito das datas que Ele está nos levando a meditar e a vivenciar. Datas no calendário religioso de Deus, não religioso de homens. É um calendário bíblico que você encontra na Bíblia das festas, de todas as festas, né?
E não vou falar hoje sobre isso, né? Você pode, quem quiser, eu não posso ir no sábado, você pode fazer uma pesquisa. Até o tio Google te ensina. Vai lá e vai ver como é que o que significa o mês de Elul. Elul, E-L-U-L. Elul. Quais são as implicações, vamos dizer assim, desde a caminhada do ano que começa o ano, o calendário de Deus começa com a Páscoa, é a primeira festa, e ele se estende, né, por todos os meses. Então, eu estou maravilhada com as coisas que o Senhor fez coincidir. E nós estávamos aqui, quem estava aqui no domingo passado, nós fizemos um movimento que é exatamente aquilo que é necessário fazer, segundo, desde o tempo de Moisés, no mês de Elul. Fazer uma revisão na própria vida, fazer uma confissão de pecado, fazer um pedido de arrependimento e receber o perdão, porque o Senhor Jesus Cristo já morreu, já ressuscitou, né? Ele vive para sempre, ele intercede por nós. E fizemos isso aqui no domingo passado e foi muito bom. E eu quero hoje prosseguir, porque assim como acredito, e eu tenho elementos que eu não vou expor aqui, né? De novo, fala sábado, mas isso não é para que você venha. Isso é... Talvez nem fale sábado, vamos deixar assim. Se aparecer oportunidade, eu falo sábado, senão eu não falo. Né? Porque não quero que você pense que isso é alguma coisa para tentar te atrair para cá, para o sábado. Porque aqui no sábado seria interessante que viessem os adoradores. Porque Josafá, quando ele foi para a guerra, e quando eu falo adoradores, eu não falo de equipes de louvor. Porque todos nós temos que ser adoradores. Amém? Quando Josafá foi para a guerra, que é o modelo que o Senhor está me dando, ele colocou na frente os adoradores. Então, todos nós somos chamados a sermos adoradores. Homens e mulheres que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. E nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos que os adoradores que adoram em espírito e em verdade se levantem em unidade para lutar até por aqueles que torcem o nariz contra nós. Porque o Senhor não faz acepção de pessoas. E quando ele encontra um grupo, pode ser pequeno, que concorde, ele ordena a bênção. É isso que o Salmo 133 fala, né? Que o Senhor, na unidade dos irmãos, ele ordena a bênção. Isso aqui vai ficar... O Salmo 133, nós vamos dar uma lida, pelo menos em 2 versículos. Deixa eu ver aqui. 133, versículo 1, diz assim: me deem a sua paciência hoje, tá? Porque o que eu tenho que falar é importante e eu tenho que ir devagar, para que todos nós possamos entender. Aqui diz assim, ó: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce a orla dos seus vestidos. Arão, o sumo sacerdote, Jesus, o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Significa o óleo, a unção do Senhor Jesus Cristo desce de sobre ele e vai até a orla das suas vestes. A orla das vestes é a igreja, nós somos os pés, o corpo do Senhor Jesus. Amém? Então, quando nós estamos unidos, vivemos em união, a unção desce do nosso sumo sacerdote e ela vem e alcança todos nós. E o versículo 3 diz: como orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. O Monte Hermon está, na geografia de Israel, está num ponto do mapa de Israel, e o Monte Sião está em outro. Mas desce o orvalho no Monte Hermon e alcança o miolo, o centro de Jerusalém, que é a cidadela de Davi, que é o Monte Sião. E o que ele diz aqui? Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ou seja, a unção, quando os irmãos estão unidos, a unção que desce do nosso sumo sacerdote, que é o Senhor Jesus Cristo, ela desce e ela inunda de tal maneira
que nesta condição o Senhor ordena a bênção. Amém? E quando o Senhor ordena a bênção, não há nada na terra que seja impossível. Porque agindo Deus, quem impedirá? E eu quero ver um pouquinho com vocês agora, em Mateus, no capítulo 18, algumas coisas que o Senhor Jesus Cristo nos ensina e que tem muito a ver com essa unidade. E que é algo que o inimigo hoje, nesses dias, ele está batalhando firme. Ele está usando todas as suas armas, ele está enviando os seus mensageiros, ele está operando no meio da sociedade, no meio das famílias, até no meio das congregações, para impedir a unidade. Porque quando ele impede a unidade, aquela congregação se torna irrelevante para o reino de Deus. Você ouviu o que eu falei? Irrelevante. Quer dizer, não tem nem perfume e nem cheiro. Entendeu? Não, ele não se preocupa. Se ele conseguir criar uma brecha e fazer com que essa unidade que faz esse maravilhoso salmo se cumprir, se ele enviar um emissário dele, porque ele tem os emissários dele, se ele enviar alguém para conseguir desestabilizar, dividir, enfim, formar, né, diferentes facções, ele não se preocupa mais. A congregação em que acontece isso, a comunidade em que acontece isso, a igreja em que acontece isso, não é problema dele. Terão eventos, terão vigílias, terão orações, terão profecias, curarão enfermos, mas o Senhor Jesus Cristo vai dizer, eu nunca vos conheci. Por quê? Porque são conhecidos como discípulos dele aqueles que se amam entre si. E vocês vão se amar, então todos saberão que vocês são meus discípulos. Vocês viram, nós falamos aqui domingo passado, sem voltar ao assunto, vocês viram a seriedade de coisas que acontecem e consequências consequências de atitudes, de coisas que estão na presença do Senhor e que ninguém tratou com elas. Ninguém tratou. Então, quando o Senhor nos desperta para tratar de algumas coisas, Ele não quer nos acusar, Ele quer nos abençoar. Ele está querendo nos dizer, acertem isso para que eu possa livremente abençoar vocês. Porque Isaías 59:1 diz, a palavra de Deus fala, né? Está a mão do Senhor encolhida que não possa abençoar? Será que aquele que fez ouvido não consegue ouvir? Então, contudo, ele diz, os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Então, nós vimos, na semana passada, as consequências de um pecado da cidade. O que ele pode gerar, né? E hoje eu quero prosseguir, vendo aqui, a partir de Mateus 18, a partir do versículo 15, porque nós vamos orar com entendimento, amém? A palavra de Deus diz, o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Mas quando o Senhor nos dá conhecimento, quando nós começamos a entender e nós dizemos, sim, Senhor, é isso mesmo, e nós te pedimos perdão, Ele nos perdoa. Porque o que acontece quando alguém confessa pecado? Você sabe? O Senhor Jesus, Ele mesmo, o Senhor Jesus Cristo, Ele disse, muito bem, esse pecado, eu acredito Ele, a minha morte na cruz, e você está livre. Entendeu? Então, por quê? É isso que Isaías 53 diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Quando, falando da semana passada ainda, quando um pecado está diante de Deus, o Senhor Jesus não pode agir como intercessor, porque ninguém se apresentou para pedir perdão por aquele pecado. Ninguém se apresentou para dizer, é assim mesmo. Entendeu? Entenderam? Mas quando alguém se apresenta, ou quando um grupo se apresenta para pedir perdão ao Senhor por um pecado, o Senhor Jesus Cristo disse, isto fica acreditado, Pai, na minha conta, naquilo que eu paguei na cruz. E a pessoa, o grupo que confessou o pecado fica livre. É isso que a palavra de Deus diz. O castigo que era para ser nosso estava sobre ele.
E porque estava sobre ele lá, nós aqui somos livres e estamos em paz com Deus. E podemos receber de Deus aquilo que o Senhor, Ele determina para nós. Amém? Então, olha aqui, Mateus 18, ele fala aqui sobre a questão da unidade. Olha só. Eu vou ler agora do versículo 15, depois talvez eu volte aqui, não sei. Mateus 18, versículo 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele. Não ouvi. Só. Teu irmão pecou contra ti? Fala com ele e diz, olha, é assim, assim, assim. Só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Continua. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Se teu irmão não te ouvir, ele pecou contra ti. Ele não te ouvir, vocês dois só conversando, chama 2 ou 3 testemunhas e fala na presença de 2 ou 3 testemunhas. Versículo 17. Se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e um publicano. Eu tive que fazer isso umas 3 vezes. E eu vou dizer para vocês que não foi uma coisa fácil de fazer. Sabe? Quando chega neste ponto aqui, tem que ter sido esgotadas todas as possibilidades de resgate. Quando não tem mais nenhuma possibilidade de resgate, então anuncia para a igreja. Mas o que acontece, na maioria das vezes, nas igrejas evangélicas? Anunciam para a igreja antes de falar com a pessoa. Sim ou não? Pois é. Então, aguentem a profeta hoje. Vou falar. Em verdade vos digo. Agora, olha o que se perde aqui. Versículo 18. Em verdade vos digo que tudo que ligardes, quer dizer, que tudo que você proibir na terra, terá sido proibido no céu. E tudo que desligardes na terra, ou seja, tudo que você permitir que aconteça na terra, terá sido permitido no céu. Também vos digo, versículo 19, que se 2 de vós concordarem na terra, acerca de qualquer coisa que pedirem, isto lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Por que o diabo luta tanto na mente das pessoas e se vale de fortalezas malignas, se vale de argumentos e de sofismas para impedir a unidade? Porque ele teme isto aqui. O diabo tem medo disto aqui. Há muitas pessoas, inclusive aqui no nosso meio, que não têm acompanhado a situação no Brasil. Eu vou falar uma coisa para vocês. Quando nós voltamos em 2015, nós fizemos um acordo entre nós, que no púlpito nenhum político ia chegar. Por quê? Porque nós consideramos que a coisa mais importante na vida de uma pessoa é a liberdade que ela tem. Mas a liberdade sem conhecimento é um desastre. A liberdade sem saber toda a situação, de um lado e de outro, de tantos lados quantos forem da verdade, é um desastre. E é um desastre maior ainda na boca de homens e de mulheres que invocam o nome do Senhor Jesus Cristo e que sabem que no nome do Senhor Jesus tem poder. Você está entendendo? Então, por que eu estou falando hoje aqui e eu preciso explicar para que cada um se veja, se reconheça e tenha humildade suficiente para dizer, não em público, mas sozinho aí, você e Deus, eu fiz isso, Senhor, mas eu me arrependo. Por que eu preciso esclarecer tudo isso para vocês? Exatamente por causa de uma situação que vocês estão acompanhando aí. Eu, desde 1986, acompanho item por item, detalhe por detalhe. E sou crente, mas não sou trouxa. Sou crente, mas não sou idiota. Eu sou crente, mas não sou boba. Eu sou crente, mas eu não dou bandeira para o inimigo. Por quê? A história que as pessoas leem muitas vezes não é a história que realmente está sendo escrita.
E nós não podemos dar uma de bobos. Deus vai resolver. Deus vai resolver, mas ele diz, não tente a Deus. Eu te mandei orar sobre a situação. Eu te mandei estar unido com os teus irmãos para que vocês, numa palavra só, vocês concordassem sobre aquilo que vocês têm que ouvir de mim, diz o Senhor, e declarar na terra. Porque os sacerdotes ouvem de Deus e declaram na terra. Não é não, sim, Senhor, sim, tudo bem, sim, sim, Senhor. Qual é o decreto que o Senhor tem para essa situação no Brasil? Qual é o decreto que o Senhor tem? O que o Senhor não quer que aconteça no Brasil? Tem uma igreja humilde que não transmite pela televisão. Tem uma igreja humilde que se reúne em lugares miseráveis. Tem uma igreja humilde que não tem assoalho. Mas eles estão chorando, Senhor, o que o Senhor quer? O que o Senhor quer? E nós, porque temos assoalho, porque temos transmissão, não podemos ficar numa de achando que somos melhores do que eles, porque nós precisamos descer nessa condição e dizer, Senhor, o que o Senhor quer que nós profetizemos sobre o Brasil? O que o Senhor quer? Não tem essa não. O Senhor disse, não deixem o Senhor descansado até que Ele não ponha Jerusalém por louvor na terra. Não vamos deixar o Senhor descansado até não ouvir os decretos do Senhor para profetizar esses decretos sobre essa nação. Nós estamos num jejum até o dia 7 e depois vamos entrar em outro. Até o dia 7, sabe para que é? Para que a desordem social não consiga se estabelecer nesta nação. Porque pastor não fala de política, mas de doutrina ele tem que falar. E onde acontece desordem social, onde acontece todo tipo de bandalheira, não é no meio dos crentes unidos e cheios do Espírito Santo. Você pode ter certeza disso. Amém, queridos? Então nós precisamos, como eu disse, precisamos olhar, cada um, por favor, pegue essa palavra e olhe para si. Não aplica em mim, que eu aplico todos os dias. Aplica em você. Amém? Podemos pegar essa palavra como um espelho e olhar para nós? Por quê? Porque ao final, talvez façamos isso sábado de noite, talvez nós tenhamos condições de ouvir o decreto que o Senhor tem sobre essa nação. E unidos, perdoados, lavados pelo sangue de Cristo, reconciliados com o Pai, nós podemos dizer, Paizinho, é isso que o Senhor quer? Então é isso que nós queremos também. E isso que nós queremos, nós na terra, queremos isso que o Senhor quer. O teu reino e a tua vontade na terra, assim como ela é feita no céu. Então ele diz, tem uma situação, por esse texto aqui do Senhor Jesus Cristo, nós vemos que a principal causa da quebra de unidade na congregação, no corpo de Cristo, enfim, é aquelas situações, aquelas rusgas que acontecem entre irmãos e que não são resolvidas biblicamente. Porque quando é resolvido biblicamente, os passos estão todos aqui. Fala só vocês dois. Se não te ouvir, se te ouvir. Se não te ouvir, chama outros. Se ouvir, tudo bem. Se não escutar, fala a igreja. Se com o conselho da igreja, ou com toda a igreja, ou seja lá quem for representando a igreja, não ouvir, não é corpo de Cristo. Simples assim. Porque nós estamos no tempo do fim. Tempo do fim. E, então Jesus vem esse ano. Eu não sei quando ele vem. Nem quero saber, por enquanto. Prefiro estar inteira e pronta. Não é a questão de quando ele vem. A questão é que no calendário do Senhor, agora, na sequência, vai ser trombetas, Yom Kippur e tabernáculos. E depois, c'est fini. O Senhor vem, estabelece o seu reino por 1000 anos, glória a Deus, quero estar nele. Amém? Depois de 1000 anos, um pouquinho ainda, Satanás é solto para tentar os que habitam sobre a terra. E com Jesus reinando em Jerusalém, ainda vai ter gente que vai pecar. E depois disso, então,
serão abertos todos os livros e todos comparecerão diante do Senhor, cada um para receber a sua parte. Então, amados, por que eu estou falando sobre essas 3 últimas festas? Porque nós estamos vivendo o tempo do ministério do Espírito e eu não vou cansar de falar disso. Não se distraia. Não se distraia. O Senhor Jesus Cristo falou e ele foi muito, muito claro nisso. Mantenham-se vigilantes. Não deixem que coisas de todo tipo aí tirem de vocês a dedicação ao Senhor. Você diz assim, mas eu trabalho toda semana, eu não tenho tempo durante a semana, mas o Senhor te deu um dia de folga, que é o dia para Ele. Sábado ou domingo. Não é o dia da família, não é o dia de passear, é o dia do Senhor. E o dia do Senhor, primeiro para Ele. Primeiro ler a Bíblia, primeiro orar, primeiro chamar os filhos e abençoar, remover as maldições, pedir perdão quando eu tiver que pedir. Amém? Fazer uma restauração para que o Senhor não venha e não fira a terra com maldição. Porque lá em Malaquias está dito. O espírito do profeta Elias está na terra. Ele está anunciando, reconciliem-se, porque o dia do Senhor está próximo. Amém? Então, como eu disse, seguindo aqui em Mateus, ele dá toda a sequência. Depois que ele, do versículo 17, por quê? Porque eu digo isso para vocês, tudo que vocês proibirem na terra. E se eu resolver com uma congregação cheia do Espírito Santo que concorda que alguém que é fanático pela 51 não possa governar? Isso vai acontecer. Você entendeu? Ai, pastora, você está falando de candidato. Não, estou falando de cachaça. Cachaça tira o juízo dos reis. Dê bebida forte para os que perecem. Os reis, os governantes não podem beber bebida forte porque eles perdem o juízo. É isso que a palavra de Deus diz. Com uma congregação humilde que reconhece os próprios pecados, pede perdão, se arrepende e muda as atitudes, nós podemos concordar que ninguém vai fechar igreja nenhuma, nem calar a boca dos crentes nesta nação. Mas para isso tem que ter peito de ser humilde o suficiente para dizer, Senhor, eu fiz isto. Isso não é para qualquer um. Confessar pecado, pedir perdão e mudar, não é para qualquer um. É para quem o Espírito Santo diz, minha filha, meu filho, eu te quero no exército. Eu te quero no exército. Porque não se enganem, nós estamos num tempo decisivo mesmo. Decisivo mesmo. E talvez eu esteja aqui falando, tem alguém aqui dentro ou assistindo, que simpatize com esses que eu aludi assim de uma maneira. Olha aqui para mim. Você percebe que nós precisamos dizer para o Senhor, sim, Senhor, uma vez na vida eu fiz isso, quero te pedir perdão, eu reconheço. Lembra como nós choramos aqui domingo passado? Temos que chorar hoje de novo, para ter vitória, para termos vitória, entendeu? Você entende a sequência que o Senhor está falando aqui? Vocês acertam essa parte aqui, ele diz. E então, tudo o que vocês disserem está proibido na terra, o céu vai dizer, está proibido na terra. Tudo o que vocês disserem está permitido na terra, o Senhor vai dizer, está permitido na terra. O céu vai concordar. Mas o céu só concorda quando houver a unidade aqui dentro, no coração. Quando nós entendemos que não tem nenhum que presta, que o único que presta é o Senhor Jesus, que se meu irmão tem defeito, eu também tenho, que se ele... Claro que aqui o Senhor disse, olha, vai e fala ao teu irmão, acerta com ele. É muito mais sério do que as pessoas pensam. É gravíssimo. É gravíssimo.
E nós temos tudo na mão para nós termos uma vida abençoada, uma vida de paz, para que a nossa descendência, nossos filhos, nossos netos possam desfrutar aqui, possam ser abençoados, possam investir em estudar, possam investir numa profissão, numa carreira e serem abençoados. O que não acontece se aquelas coisas que eu falei até agora há pouco forem implementadas. Quem é teu Deus? O meu eu sei quem é. Amém? Então, em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu. E tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Olha que preciosidade. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer... Diga qualquer. Não ouvi. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Concordarem a respeito de qualquer coisa na terra, assim será feito. Ah, mas eu não posso, não consigo. Vem cá, meu, nós vamos concordar, você consegue. Ah, eu concordo. Mesmo que eu acho que eu não consigo, eu concordo. Muito bem, vocês dois concordaram? Então você consegue. É assim para Deus. E quanto mais pelo fato de que nós somos filhos já reconciliados, porque o castigo estava sobre ele. E esse castigo nos dá paz. Então, amados, nós estamos num tempo crucial da história da igreja em que, mais do que as bênçãos, nós temos que ter Ele. Se tem bênção, tem bênção. Se não tem bênção, Ele estando presente é o que importa. Se tem saúde, glória a Deus. Se não tem saúde, mas Ele está presente, glória a Deus. Porque aos seus, dos seus, Ele vai cuidar. Em 2015 o Senhor me falou. Eu disse, mas Senhor, como é que vai ser? Ele disse, tu lembra de Gósen? Destruição por toda parte. Porém, em Gósen, o povo protegido. O povo que anda em unidade, ali Deus ordena a bênção. Ali Deus ordena a bênção. Né? Então eu disse, falei, vou botar uma pastilha na boca. Eu falei que a principal causa da quebra de unidade é aquelas faíscas, aquelas lixaduras, né, que não são resolvidas. Não são resolvidas. Eu até tinha falado com o pastor Arim, eu vou levar uns objetos lá para mostrar, mas eu vou usar aqui. Eu vou usar isso aqui, porque fazendo teatro eu entendo melhor. Sou eu que entendo melhor. Não é vocês. Eu entendo melhor. O Senhor me disse, pois é. E foi ele, porque me acordou de manhã e eu tive que escrever porque eu fiquei com medo de esquecer. Pois é. Ele disse assim, tu lembra de Eliseu e os 42 gurizotes, que na verdade eram uns malandros que queriam pegar ele perto do bosque, mas foram pegos? Ele disse, acontece na minha igreja uma coisa parecida. Aqui você tem X, aqui você tem Y e aqui você tem Z. X, Y, Z. Senhor, me ajuda a explicar direito. Amém. Aí, o que acontece? Z vai para X e fala desonrando Y. Tá? O Z, deixa eu desligar. O Z vai para o X e começa a falar. E fala, e critica, e debocha, e sei lá, coisas que desmerecem. Coisas que desmerecem, tá? Tudo bem. Aí, o que ele me diz? O que acontece? Esses dois aqui, o X. Não, o Z. O Z, quando foi falar com o X, ele emporcalhou a mente do X contra o Y. Quem me entendeu? Emporcalhou, tá? Primeira coisa. Só que o Senhor me falou assim, os meus filhos, para todos os meus filhos, eu dei uma medida de unção. X, Y e Z, cada um tem uma medida de unção para abençoar todo o corpo. Quando o Z fala com X, emporcalhando a fama, ou o modo como
como o Y poderia ver como um irmão, como alguém a ser respeitado, orar junto, escutar, prestar atenção, honrar o Cristo que habita nele. Quando isso aqui acontece, o Y, que também tem uma unção, não pode mais alcançar o X, porque o X agora, o Y agora, o Y, foi desacreditado na mente do X pelas palavras do Z. Então, a unção que está em Y não alcança mais nem X e nem Z. E a igreja fica mais pobre. E sabe o que eu descobri com Deus? Quando tem dois críticos, dois que querem destruir ao invés de construir, o Senhor faz questão de pegar aquela que ninguém dava nada por eles e usar esse mesmo. Até que estes se deem conta de que eles estão perdendo. Estão perdendo. Entenderam? Então, queridos, o que o Senhor me falou para falar para vocês? Falar de um irmão para um terceiro irmão faz com que a unção do mal falado não alcance o terceiro irmão. Porque a vítima da conversa foi diminuído e desautorizado perante o terceiro que ouviu. E isso é tão sério que quando no reinado, no tempo de Israel, depois de Acabe, Eliseu, que foi ungido por Elias para substituí-lo, Eliseu acompanhou Elias, e Eliseu via Elias, você encontra lá em 2 Reis 2, eu não vou abrir, Eliseu viu Elias sendo num redemoinho levado para o céu. E aí Eliseu ficou na hora, porque Elias era autoridade em Israel. Ele ficou, a Sagrada Escritura conta que ele pegou o manto de Elias, que caiu, e disse, está por acaso aqui o Deus de Elias? E colocou, bateu no rio, e as águas do rio se separaram. E aí Eliseu continuou andando, e ele foi para Jericó. Em Jericó, eles tinham, as águas do rio estavam envenenadas, e ele purificou aquelas águas. E ele estava saindo de Jericó, indo em direção a Betel, e saíram uns gurizotes lá, né? A Bíblia fala jovens, meninos, mas eram jovens. E eram mais do que 42. E ele, presta atenção, ele estava indo em direção ao bosque, e essa gurizada estava atrás dele, certo? E o que eles gritavam? Sobe, careca, sobe, careca. Alguém pode dizer, nossa, Eliseu amaldiçoou ele só porque chamaram ele de careca? Não, não foi isso, não. Primeiro, Eliseu falava que Elias tinha sido arrebatado. Tá? Eliseu falou que Elias tinha sido arrebatado. Tanto é que os profetas foram atrás para ver se não encontravam ele em algum lugar. Leia lá depois, 2 Reis 2. E aí, ele anunciou que Elias tinha sido arrebatado, e eles foram atrás dizendo, faz o mesmo, que aconteça o mesmo contigo. Se foi isso, que aconteça isso contigo também. Né? Careca, faz isso tu também. Né? Mas ele estava indo em direção a Betel e tinha um bosque no caminho. Eles queriam era liquidar ele, porque ele era a voz profética naquele tempo. Era ele, foi ele que impediu o rei de destruir o Estado de Israel, a nação de Israel, os reinos do norte. Aí, o que acontece? Alguns dizem que ele amaldiçoou, ele se virou amaldiçoou. Ele pode ter dito, Deus, e agora? Saiu uma ursa, né, do bosque e matou 42, estraçalhou 42. Por quê? Eu perguntei isso para um judeu, o nome dele é, agora já falecido, Moacir Scliar. Eu disse como que vocês judeus veem esse episódio de que, porque eu também não sabia, que porque os meninos lá disseram assim, sobe careca, sobe, ele se virou, amaldiçoou e morreram, foram estraçalhados 42 jovens. Ele disse assim, porque ele era a bênção de Deus.
E quando eles zombaram dele, quando eles, faz isso, sobe, cara, e tal, eles estavam desautorizando a voz da autoridade que Deus tinha constituído em Israel. Ou seja, aqueles 42 estavam envenenando todo o povo para impedir, com isso, de que eles se expusessem à bênção que era o ministério de Eliseu para a nação de Israel naquele tempo. Então, é a mesma situação. Tem 3 unções aqui. Tem essa unção, tem unção. Não é que não tenha, não. Tem unção. Tem problema mal resolvido com os irmãos. Ou tem situações de fortalezas familiares que começaram lá atrás e que impedem um relacionamento franco, aberto, tranquilo, sem reservas e sem restrições, para que todos nós juntos possamos concordar no coração. Não, eu não vou concordar, mas por que você não vai concordar no coração? Não, porque eu acho. Entendeu? Então, é a mesma unção. Eliseu foi enviado para ser a voz de Deus para aqueles dias. Quem garante que Y não seja a voz que Deus enviou para abençoar aqui, nós, no nosso meio? E quem garante que Y não esteja sendo neutralizado porque Z resolveu conversar com X, encontrou um apoio numa memória de desonra, de rejeição, de orfandade, seja lá do que for, do diabo, encontra ressonância aqui. Não, porque me ofendeu, porque isso, porque aquilo, porque eu não, acho que não é de Deus, porque isso, porque aquilo. É a mesma situação. É a mesma situação. Só que aqueles 42 meninos não tinham Jesus. Mas nós temos. Você está entendendo? E o Senhor disse, todo pecado que você confessa, eu acredito a mim. E você fica livre e perdoado. Mas os pecados precisam ser confessados. Precisam ser reconhecidos, né? E a gente tem que pedir perdão. Então, na unidade dos irmãos, quando não... As 3 unções podem funcionar, que todo mundo diz assim, não, a situação está assim. Não, mas acontece que esse aqui ofendeu esse aqui. Então, esse aqui volta, vem para cá e diz assim, olha, eu preciso acertar uma coisa contigo, porque aquilo me doeu. Mas não vai com acusação, diz, me doeu, eu quero consertar contigo, porque nós somos irmãos. E orem juntos e se perdoem e mudem. Mudem. Então, por quê? Nós precisamos receber bênçãos de nosso Pai sobre a nação, que é aquilo que eu falei. Gente, não brinquem. Não brinquem. Não brinquem. Não deixem o Senhor sossegado até que a gente não veja aquilo que precisamos ver. Porque tem gente que não está nem aí. Ajoelhar na praça não vai resolver. Depois. E o Senhor me disse, diga para eles que depende da unidade deles, vocês decretarem o que vocês quiserem que aconteça, não só em Caxias do Sul, no estado, mas nessa nação também. Depende de vocês. E eu estou muito afim de receber. Eu estou muito afim de receber. Para mim, para minha família, para as minhas netas, enfim. E todos vocês. Todos vocês, porque... eu conheço história. Eu conheço história de algumas nações da terra que não é possível que nós fiquemos de bobeira, como diz, permitindo que aconteçam, né? 2 Crônicas 7,14. Tem muita gente que gosta de cantar esse versículo. Eu não gosto de cantar esse versículo. Já digo para vocês, não gosto de cantar. Por que eu não gosto de cantar? Porque as pessoas cantam para não cumprir. As pessoas cantam e acham que está tudo bem. Gente, isso aqui é uma receita de bolo. Você pega a receita e come? Quem aí pega a receita e come? Ou você pega a receita, vai no mercado, compra os ingredientes, vai para casa e se esforça para acertar aquela receita.
E às vezes nem sempre dá certo, né? Às vezes o bolo fica meio murcho. É uma receita. Vê ali. 2 Crônicas 7:14. Eu estou no 5, não, é no 7. 2 Crônicas. Vamos ver a receita. Vamos ver o que diz a receita. A receita diz assim: se o meu povo, diga eu, e a minha congregação, os meus irmãos, com os quais eu tenho que estar em unidade, e limpar o meu coração de toda a restrição contra eles. Esse é o povo de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, que se chama pelo meu nome, em Antioquia, eu acho, não sei, quem sabe me diga. As pessoas olhavam para os crentes e disseram, eles são cristãos. Você sabe o que significa cristão? Pequeno Cristo. Pequeno Cristo. Olha o que diz aqui. Se o meu povo, é uma condição, que se chama pelo meu nome, é a segunda condição. Se humilhar é a terceira condição. É dizer, Senhor, eu pequei. Eu fiz isso aí, não foi nenhuma vez só. Se humilhar. Não é para pessoas, é para Ele. E orar. Tá? Então, conversar com o Senhor. E, nesse contexto todo, buscar a minha face, ou seja, separar tempo, se dedicar, falar comigo, buscar a minha face. E se converter, vai e não peques mais. Amém? E se converter, a receita de se converter dos seus maus caminhos, vai e não peques mais. Isso que você confessou agora, não volte a fazer. Se converter. Então, diz o Senhor, então, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Veja a sequência. Primeiro eu ouço. Segundo, eu perdoo. E terceiro, eu abençoo a terra. Então, na mão da igreja que entende isto, não tem para o inimigo. O grande problema é que muitas vezes a gente acha que são só os outros que praticam isso. Que nós nunca fizemos isso. Né? E só o Espírito Santo é que traz essa convicção interior. Então, quando eu me exponho ao Senhor, Ele pode me lembrar de eventos específicos. Olha, aquela vez, aquela outra vez. Sabe uma das dores dos pastores? Eu vou dizer para você. Uma das dores dos pastores é a seguinte. Famílias com crianças pequenas sentam em volta da mesa e falam do pastor até arrebentar. Falam. Não é pecado, é porque o pastor é isso, porque o pastor é aquilo. Falam. E as crianças estão aí. Só que criança cresce. E as crianças crescem. E os problemas começam a aparecer. Eu não estou dizendo que é o caso de alguns aqui que tem uma situação assim, não. Eu estou usando um exemplo. As crianças crescem. E aí os pais correm chorando para o pastor, querendo que o pastor fale com aquela criança que agora é um adolescente. E a criança pode olhar para o pastor e dizer, para o pai, e dizer para a mãe, e dizer assim, mas as contas não fecham aqui. Entendeu? Então, é tão sério esse negócio de roubar a unção por maledicência, é tão sério isso, que a maldição pode vir permanecer gerações numa família. Porque aí se levanta uma fortaleza que ninguém destrói, a não ser a misericórdia de Deus, o poder do Espírito Santo, que vem com tudo para destruir aquela sequência de tijolinhos que foram postados, levantando, um ao lado do outro, levantando fortaleza que mantém essa mente prisioneira, impede de receber qualquer coisa que venha da fonte que tenha sido desautorizada. Entendeu por que nós temos que clamar por misericórdia hoje? As fortalezas só são destruídas pela unção. Não tem outra coisa. Não tem.
A única coisa que destrói fortaleza é a unção do Espírito Santo de Deus, é o fogo do Espírito Santo de Deus de dentro da fortaleza, é o nome do Senhor Jesus Cristo ordenando que caia por terra, e é o sangue de Cristo resgatando quem está preso ali dentro daquela fortaleza. Então, 2 Crônicas 7,14, não é uma receita de bolo. Ela precisa ser tomada por nós, né, que nós somos conhecidos pelo seu nome. Nós temos que pegar isso aqui e dizer assim, agora é o Senhor e eu aqui. Eu vou me humilhar na presença do Senhor agora. E eu vou pedir a Ele que me mostre onde que eu posso ter cooperado. Não é que esteja fazendo, não. Onde é que eu posso ter cooperado para que a unidade não pudesse acontecer? Onde que eu cooperei para que a unidade não pudesse acontecer? E esta é a oração que eu gostaria que todos nós fizéssemos hoje. Você diz assim, mas eu não fiz isso. Mas também não fomos nós que fizemos aquilo que eu falei a semana passada. Ou algum de vocês fez? Vocês estão aqui, que estavam aqui domingo passado. Algum de vocês estava lá naquela praça fazendo aquilo que a gente falou? Sim ou não? E por que vocês choraram tanto? Por que vocês se humilharam tanto? Porque vocês entenderam a preciosidade que é a palavra e o que a palavra pode operar na nossa vida. Vocês entenderam o valor da palavra, que pode entrar e fazer coisas que nós nem sequer imaginamos, nem sequer sonhamos. A palavra é uma pessoa, a palavra é viva, ela entra, ela rasga, ela desnuda, ela mostra, ela destrói, ela desmancha, ela derruba, mas também ela começa a edificar e vai levantando até levar à plenitude. Mas ela precisa destruir primeiro. Então, o que precisa ser destruído? A maledicência, a crítica, o apontar do dedo. Isaías 58 diz, tira o apontar do dedo. Quem é você que julga o servo alheio? Quem é você que julga o servo alheio? Nós não podemos julgar ninguém. Mas não tem que julgar os profetas, falso profeta. Você tem que julgar a doutrina e não o homem. Deixa o homem com Deus, julga a doutrina. Se a doutrina que estiver sendo ensinada for de Deus, for bíblica, for da palavra de Deus, fica com a doutrina e larga o homem. Entendeu? Por quê? Porque eu conheci homens que pregam a doutrina, mas que andavam em adultério, mas pregavam a doutrina. E eu aprendi com homens assim. Pregava a doutrina. Mas, o que eu fiz? E não são os mais recentes, tá? Para ninguém ficar aí já, meu Deus, quando foi, Ana? São os bem antigos. Né? São os bem antigos. Fica claro isso? Fica claro? É isso. Analisa a doutrina. E fica com a doutrina. Porque a doutrina é a palavra. E a palavra é uma pessoa. E a pessoa é Jesus. Amém? Então, o Senhor... É como eu disse para você. Eu não canto 2 Crônicas 7,14. E não é porque eu não gosto das melodias. Porque esse versículo tem melodias, uma mais bonita que a outra. Eu não canto receita de bolo, eu faço o bolo. Tá? Então, quando nós fazemos isso, Ele autoriza. O Senhor autoriza a bênção. Olha só. Jesus, Senhor maravilhoso. Senhor, nem a má vontade do diabo pode me deixar de ficar feliz com isso. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Mas é preciso remover aquilo que o diabo está usando diante do Pai, dizendo assim, não, você não pode abençoar, você não pode ordenar a bênção e a vida, porque eles fizeram isso, não se arrependeram, não confessaram, não te pediram perdão. Então, se eles não te pediram perdão, você não pode perdoar. Eles têm que ter te pedido perdão. E veja, nós estamos, graças a Deus, numa condição, eu penso, não sei, em que ninguém precisa ir no irmão, olha, eu ouvi a pregação de domingo, eu preciso te pedir perdão. Eu acho que não é a condição de nenhum aqui. Mas como congregação,
Nós temos que confessar isso. E cada um individualmente vá tratar com o Espírito Santo de Deus. Não adianta me olhar torto, vai ver a palavra e vai estudar a palavra. Então, vamos confessar e pedir perdão ao nosso Pai como se fôssemos um só, um corpo. Porque você diz, eu nunca fiz isso. Tudo bem. Nós vamos seguir o princípio de Daniel, nós vamos seguir o princípio de Jeremias, que clamavam diante de Deus pelo povo. Nós vamos seguir o princípio de Moisés, que chegou e disse, Deus, se tu matar esse povo, então risca meu nome do teu livro. Por quê? Porque ele assimilou e levou para Deus o pecado do povo. Ele disse, Deus, perdoa, Senhor, perdoa. E sabe que mais o mês de Elul é isso, né? Eles comemoram que enquanto Moisés estava no monte, nos segundos 40 dias, o povo estava lá embaixo na cadeirinha de pensar. O que eu fiz? Porque, eu não sei se vocês leram com atenção, mas Moisés pegou o bezerro de ouro, desmanchou, misturou na água e fez eles beberem. E muitos morreram. Muitos naquele dia morreram. E depois ele subiu ao monte. Ele fez eles beberem o seu ídolo e eles morreram, mas ele subiu ao monte para dizer para Deus não matar eles. Essas são as contradições dos líderes, que ninguém entende. Enquanto ele estava lá em cima, o mês de Elul é isso, exatamente um mês em que o povo estava ao pé do monte, pensando no que eles tinham feito, e a tradição judaica diz, olha que coisa linda, o rei está no campo. No mês de Elul, o rei está no campo. Por que o rei está no campo? Porque ele está vendo os corações contritos, ele está vendo os arrependidos, e ele está concedendo misericórdia, ele está concedendo favor, ele está concedendo graça. Ele está abençoando. Amém? Então, você diz, eu nunca fiz isso, glória a Deus pela sua vida. Né? Mas nós vamos seguir este princípio que esses grandes homens, que esses homens de Deus, né, da palavra, eles nos ensinaram através das suas atitudes. Moisés, Daniel, Abraão intercedendo. Né? Embora que o caso de Abraão não seja bem esse, mas Daniel tomou sobre ele mesmo. Ele disse, Deus, nós pecamos, meus pais pecaram e nós pecamos. Daniel fez isso. Né? E o próprio Senhor Jesus Cristo, né, que assumiu sobre si. Se confessarmos e pedirmos perdão todos juntos, e quem praticava deixa de fazer isso, nosso Pai nos perdoa e tributa esse pecado a Jesus, nosso Redentor. Você entendeu que coisa maravilhosa? Porque alguém tem que pagar por esse pecado. Né? Então, se nós confessamos, pedimos perdão, é tributado para Jesus. E nós somos livres. Porque esse castigo, então, é colocado, é tributado. Não é que Deus vai botar agora, mas ele é colocado na conta de tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo sofreu para que esse pecado também não fosse mais lembrado, né? Então, quando eu confesso o pecado, o Redentor diz, tomo esse pecado sobre mim e o castigo que eu sofri lá na cruz te dá a paz, a minha paz, né? Então, eu vou pedir que todos fiquem de pé. Nós não vamos ter música, louvor, nada aqui, porque isso é como congregação que nós temos que fazer. E você que está em casa, faça o mesmo. Faça o mesmo, se o Espírito Santo falou com você. Eu quero fazer uma oração primeiro. Nós precisamos orar pelo Brasil, e orar e pedir ao Senhor e fazer o que está ao nosso alcance para preservar a doutrina bíblica. Essa é a função de todos nós nesses tempos de escolhas e de decisões difíceis. Amém? Amém? Eu vou fazer uma oração. Peço que você não batam fotos agora, tá? Porque o Espírito Santo, eu pedi que o Espírito Santo nos levasse em humilhação. Eu pedi que o Espírito Santo falasse comigo e falasse com vocês. Porque foi muito forte isso que ele me falou. Se vocês estiverem em unidade, vocês vão decretar e o céu vai fazer cumprir. Amém, queridos? Amém? Vamos fechar nossos olhos e depois eu vou pedir que você
Fique livre, saia do seu lugar para você falar livremente com o Senhor. Vai lá encostado na parede, chora, fala com Jesus. Eu fiz isso com fulano, com Beltrano, com ciclano, mas eu me arrependo. Peça perdão, se humilha, permita, Espírito Santo, quando foi que eu fiz isso, Senhor? Quais foram as vezes? Me dá o nome das pessoas, diga isso para o Senhor. E diga, Senhor, eu quero pedir agora que o Senhor me perdoe, que o sangue de Cristo me purifique disto. Mas para você ser livre para isso, você pode sair do seu lugar. Você não é um robozinho. Essa sala é de todos nós. Não é só de quem está aqui na frente, é de todos nós, para você sair, ajoelhar, ir lá na porta, olhar para fora. Não quero que ninguém me escute. Vai lá no canto, bem lá no cantinho, vai naquele outro canto. Mas fala com Deus agora. Pai, eu quero, Senhor, nessa tarde, em primeiro lugar, te agradecer, porque a tua palavra é uma espada de 2 gumes, e ela entra, Senhor, ela entra em mim, e ela me expõe aos meus próprios olhos, Senhor. Eu te agradeço pela tua palavra, Senhor. E como alguém, Senhor, que se levanta aqui no meio dos irmãos, eu falei aquilo que o Senhor colocou no meu coração, mas eu te peço, Senhor, que aquilo que eu não falei, e que o Senhor quer falar com cada um, eu peço que o Senhor fale nessa tarde, Senhor. Porque nós não adoramos um poste ídolo, nós não adoramos um pedaço de madeira, nós adoramos um ser vivo que está olhando para nós agora, que nos vê, é o Deus El Roi, que nos vê, que olha para nós, que conhece nossos pensamentos, conhece o que passa no meu coração, Senhor. Como posso me esconder de ti se o Senhor conhece o que passa no meu coração? Por isso que eu te peço agora, Senhor, que o Senhor venha trabalhar em mim, que o Senhor faça o que o Senhor quiser fazer na vida de cada um dos seus irmãos, na mente, no coração de cada um, Senhor. Traz essa bênção desse desvelamento, Senhor, dessa situação, porque nós queremos a unidade por meio da qual o Senhor ordena a bênção. Mas sabemos que antes da bênção, Senhor, há coisas que o Senhor quer acertar em nós. Oh Deus Santo, nós estamos, Senhor, em tempos que o Senhor conhece, mas não é isso que eu quero falar agora, Senhor. Agora eu quero falar, Senhor, que as fortalezas caiam, as fortalezas que foram levantadas através de maledicência, de apontado dedo, de críticas. Senhor, a tua palavra diz em Isaías 58 que o Senhor faz a terra deleitável se nós tirarmos o dedo que aponta, Senhor. Senhor bendito, nós queremos soltar, Senhor, as ligaduras dessa iniquidade que está diante de ti, que o diabo pode usar para nos acusar e impedir que o Senhor decrete a bênção para nós. Mas como congregação, Senhor, é como congregação que nós chegamos diante de ti hoje. Nós chegamos diante de ti como uma só pessoa, como corpo de Cristo. Senhor, quantas vezes o que falou foi a voz da carne. Quantas vezes o que falou foi a voz da multidão. Quantas vezes o que falou foi a voz do diabo, Senhor. Quantas vezes, quantos venenos lançados, Senhor, por flechas envenenadas foram levantando fortalezas. Fortalezas que aprisionaram, Senhor, vidas preciosas que não podem andar em novidade de espírito, que não conseguem, ó Senhor, andar e desfrutar da liberdade para a qual Cristo nos libertou, Senhor. Senhor, bendito, que a tua unção, o teu Espírito Santo venha com poder, Senhor, para despedaçar estas prisões, Senhor. Vem, Senhor, despedaçar estas prisões. Nós clamamos pela tua misericórdia, Senhor. Nós clamamos pela tua misericórdia, Senhor. Santo, santo tu és, Senhor, santo tu és, Senhor. Santo tu és, Senhor, santo.
Santo tu és, Senhor. Santo tu és, Senhor. Santo tu és, Senhor. Santo, santo, santo tu és. Senhor, nós estamos num tempo, Senhor, Senhor, em que nós precisamos, Senhor, sim, nós precisamos da operação do Teu Espírito Santo. Vem trazer a convicção que só o Senhor pode trazer. Nós queremos ser livres para amar nossos irmãos, Senhor. Toda a fortaleza que foi levantada na nossa mente, Senhor, misericórdia, Jesus, misericórdia, Jesus, misericórdia, Senhor. Senhor, que o Teu sangue remova, Senhor, a legalidade que Satanás tem para manter vidas prisioneiras, impedidas de andar no Espírito, Senhor. Impedidos, Senhor, de ver esta hora, Senhor, a situação desta hora. Impedidos, ó Senhor, de serem construtores no reino. Impedidos de discernir os tempos, Senhor. Impedidos, ó Senhor, de assumirem posição de reino sacerdotal. Impedidos de ouvirem decretos, Senhor, que proibiriam o avanço das trevas na terra, Senhor. Que a Tua unção venha sobre a vida de cada um. Eu clamo que seja derramado o fogo do Teu Espírito Santo, despedaçando, destruindo essas fortalezas, Senhor. Senhor, como mais do que o Senhor fez em Jericó, Senhor, que o Senhor destruiu aquelas muralhas. Oh, Senhor, nós queremos avançar, nós queremos conquistar, Senhor, a liberdade para a qual Cristo nos libertou. Nós queremos conquistar a novidade de vida para a qual Cristo morreu. Nós queremos conquistar a posição de reino sacerdotal que Cristo nos tornou pela sua morte na cruz. Nós queremos conquistar, Senhor, o direito de filhos de usar as armas espirituais e dizer: aqui não, Satanás, aqui não, porque nós nos levantamos em concordância. Por isso, Pai, onde houver um coração contrito, Senhor, onde houver alguém que te escutou, Senhor, onde houver alguém que te escutou, alguém que ouviu a Tua voz, Senhor, Senhor, que o Senhor possa vir, que o Senhor possa vir com fogo, que o Senhor possa vir com poder, com unção, com alegria, com liberdade, com regozijo, com a luz, a Tua luz, Cristo, a Tua luz brilhe, 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 brilha, 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 brilha a luz de Cristo, brilha a luz de Cristo agora, em cada mente, brilha a luz de Cristo, neste céu aberto, nesta glória, brilha a luz de Cristo, Senhor, porque nós nos arrependemos. Nós nos arrependemos, Senhor. Eu não sei, Senhor, tudo, Senhor, mas aquilo que o inimigo está usando, Senhor, mostra para cada um de nós aquilo que ele está usando contra nós, Senhor. O Senhor chega a dizer que muitos dormem e muitos, Senhor, eles se perdem porque não discernem o corpo de Cristo e participam da comunhão, mas nós queremos participar e ser curados, nós queremos participar e ser levantados, nós queremos participar e ser investidos da autoridade delegada que o Senhor nos dá para dizer aqui na terra que o Senhor nos deu. Só a vontade do Senhor se cumpre e nenhuma outra, nem vontades de principados, nem de potestades, nem de dominadores, nem forças espirituais do mal, nem os seus instrumentos humanos que querem agir, destruindo vidas, destruindo o maior número possível. Senhor, a luz de Cristo brilhe. Brilhe, ilumina o entendimento, Senhor. O Senhor é aquele que brilha, o Senhor é a luz dos homens. O Senhor é aquele que cura o cego, Jesus. O Senhor é aquele que cura o cego, Jesus. O Senhor é aquele que cura o surdo, Jesus. O Senhor é aquele que ressuscita os mortos, Jesus. Senhor, no dia da Tua ressurreição, Senhor, a explosão aconteceu, tirou a pedra, que haja uma explosão de unção do Teu Espírito na vida desse meu irmão, dessa minha irmã, de tal maneira, Senhor, que todos os que estão sepultados em túmulos humanistas, em túmulos, ó Senhor, de superficialidade, de menosprezo, de desdém, Senhor, sejam trazidos para fora, para a luz da vida, a vida Zoe que o Senhor veio nos dar. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Santo Tu és. Continua orando, meu irmão, não vou orar por ti. O Espírito Santo pode até estar te lembrando nomes, e você precisa dizer para ele: sim, Senhor, é verdade, mas eu me arrependo, eu te peço perdão e eu não vou voltar a essa prática.
Oh, se você não tem ninguém, diga misericórdia de nós, Senhor, como corpo. Eu nunca fiz isso. Você pode dizer, Senhor, o Senhor sabe, me mostra, mas eu nunca fiz nada disso. Mas então diga, Senhor, como corpo, perdoa-nos. Perdoa-nos, nós nos colocamos como Daniel. Se você nunca fez nada disso, se isso não te afetou em nada, se não há nenhum resquício de acusação na tua mente, não é acusação, é o Senhor que está dizendo, endireitem, porque eu quero ordenar a bênção, se endireitem, se arrependam, saiam desses maus caminhos, porque eu quero ordenar a bênção. Ah, Senhor, bendito. E aqueles que nunca fizeram nada disso, Senhor, que clamam, estão clamando, Senhor, perdoa-nos, que a tua misericórdia como um manto se estenda sobre nós, Senhor. E que este pecado seja tributado a Cristo na cruz e que nós possamos ser livres e reconciliados contigo. Tira essa legalidade de Satanás. Tira essa legalidade que ele tinha, Senhor. Tira dele, Senhor, porque nós estamos nos humilhando, orando, te buscando, confessando, Senhor, te pedindo perdão e recebendo o perdão. E recebendo o perdão que nos foi dado, o Senhor Jesus levou esse pecado sobre a cruz. E Ele levou sobre si na cruz do Calvário. E hoje, Senhor, nós queremos receber, desfrutar dessa bênção. A luz brilha, Senhor. Brilha a tua luz, Senhor. Brilha a tua luz nessa mente. Brilha essa luz, brilha a tua luz no coração. Brilha, Senhor. Brilha, brilha, Senhor. Brilha. Brilha essa luz trazendo entendimento. Senhor, tu dizes, meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento, Senhor. Ah, Senhor, nós te pedimos o conhecimento que nos liberta. Nós te pedimos o conhecimento revelado pelo teu Espírito Santo. Essa luz que brilha, ela brilha em cada mente, em cada coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Nós proclamamos agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, que estamos perdoados, que somos perdoados. Nós proclamamos em nome do Senhor Jesus Cristo que estas fortalezas são derrubadas. Ah, Pai eterno, como um só corpo chegamos diante de Ti e Te pedimos, Senhor, dá ordem aos Teus anjos para destruírem as fortalezas, que não fique nenhuma raiz, que as fortalezas sejam destruídas e que todos sejam livres para se levantar e andarmos em unidade, para que o Senhor determine a bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. E quem recebe diz amém, e amém, e amém, e amém. Seja selado, seja selada. Ah, Senhor, seja selada, Senhor. Nós te pedimos, seja selada esta bênção no sangue de Cristo. Nem o inferno possa revogar, Senhor. Destino cada um dos meus irmãos, a todos nós na tua mão, para que esta obra seja completa, em nome do Senhor Jesus e para a glória de Deus Pai. Que assim seja. Amém, queridos? Amém? Vamos desfrutar da bênção? Amém?